Olá, bom dia, Ju, tudo bem? Olá, bom dia. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, Juliana Fontes, que ela é egressa no curso aqui da Universidade Positivo. A Ju também, além de ser formada em jornalismo, é formada em letras pela PUC do Paraná e também tem especialização em comunicação empresarial pela UTFPR, né, Ju? Isso. Ela trabalhou com isso por 9 anos antes de focar no jornalismo esportivo mesmo. Beleza, daí focando no jornalismo do esporte, ela trabalhou na Tribuna do Paraná, depois trabalhou na Gazeta do Povo, depois trabalhou também na 12 Esportes e agora é a produtora do Globo Esporte, né, Ju? Isso. Então, começando aqui, eu queria falar pra você, fazer uma pergunta, né, relacionada a que você já também é da Positivo, experiência, alguma coisa que te marcou, uma lembrança que, de certa forma, você levou pra vida, assim, que você vivenciou aqui. Bom dia, Elis. Bom dia a todos que estão aqui presentes e também aos que nos assistem. Uma honra, um prazer estar voltando nessa universidade, que foi muito importante na minha vida, que me formou como jornalista, me ajudou, me fez dar os primeiros passos realmente na comunicação, que era um sonho para mim. E, bom, são muitas lembranças boas, principalmente das aulas práticas. Isso que vocês estão tendo aqui é muito rico, é muito importante. Lembro de, por exemplo, um dia eu apresentar o jornal da Rede Teia. E aí falava, nossa, vou apresentar, que legal. E aí corta para muitos anos depois, eu já no Globo Esporte, eu sou produtora externa, que é um cargo diferente, depois eu vou contar um pouquinho para vocês, não é apenas ser um produtor. E aí eu tenho que estar preparada para várias funções. Corta para 2021, no momento que aconteceram várias coisas, viraram para mim e falaram, você vai apresentar hoje o Globo Esporte. E aí até eu me recordei daquela menina que apresentou um dia o jornal na Rede Teia e que estava à frente um dia do maior veículo esportivo do Paraná, do Brasil, né? Então, para mim, essas vivências que a gente tinha, não só nas matérias relacionadas à tele, mas rádio. Teve um momento muito, muito, muito especial para mim, enquanto universitária do curso de jornalismo, foi quando eu fiz a minha primeira transmissão esportiva, porque esporte sempre foi minha paixão, eu sempre tive o sonho realmente de trabalhar com isso. E aí, eu acredito que no segundo ano do curso, o pessoal do rádio mesmo começou a produzir transmissão esportiva, que era algo novo, que não tinha lá na universidade. E aí era uma equipe que realmente ia até o estádio, ia na cabine, e eu fui como repórter. Tudo bem que o repórter de campo muitas vezes está no campo, mas como nós éramos uma equipe universitária, fiquei na cabine. Foi a primeira vez, né, que eu entrei numa cabine de um estádio de futebol com um microfone e relatando o que estava acontecendo e sabia que estava sendo transmitido ao vivo pela rádio da universidade. Falei pro meu pai, escuta lá, eu vou falar na rádio, vou falar de futebol. E para mim aquele foi um grande momento, assim, foi um começo de uma história que eu tinha certeza que algum dia eu ia dar continuidade. Nossa, que legal, Ju. Então, vou abrir as perguntas agora para o resto das pessoas, começando com a Ellen. Bom dia. Eu queria saber quais os desafios que mais te fizeram crescer como jornalista. Bom dia, Ellen. Bom, são muitos. Eu acho que você tem que estar preparado como jornalista para saber que muitas das coisas que a gente aprende na universidade, na prática, são um pouquinho diferentes. A gente tem que estar pronto para lidar com isso. Alguns desafios que eu digo para vocês é que eu não sei como é a formação de vocês hoje, mas eu venho de uma outra formação. Então, a gente hoje tem que estar pronto para ser um jornalista multifunção. Isso até tem a ver com o meu cargo, hoje lá no Globo Esporte. Não basta a gente ser muito bom escrevendo, por exemplo, né? Tem gente que tem aptidão para escrever, mas não tem aptidão, talvez, para mostrar aqui o rosto numa câmera, se colocar aqui falando no rádio, ou enfim. E hoje, um grande desafio do jornalista para vocês têm que saber ser multifunção,
estar em todas as plataformas. Isso vai ser um diferencial para vocês no mercado. Então, isso foi um desafio para mim, porque eu não tive essa formação com esse pensamento. E aos poucos eu fui descobrindo que era muito importante. Então, hoje, por exemplo, eu não apenas sou produtora do Globo Esporte, eu também sou repórter, eu também faço transmissão esportiva. Eu escrevo para o site do Globo Esporte, então ainda escrevo, eu faço, por exemplo, algo muito específico que é tempo real, que é você descrever o lance a lance dos jogos, e não é todo mundo que faz isso, porque é algo assim que é um pouco complicado, você vê o lance ali e já descrever. Então eu acho que essa é o grande desafio que me fez crescer, porque se eu não tivesse essa preocupação em abrir meus olhos e entender que isso era importante para a minha profissão, eu não estaria hoje onde estou, porque quando entrei no Globo Esporte, o cargo era justamente para alguém que tivesse essa característica de abraçar várias funções dentro ali do jornalismo, da redação, e entender a importância de cada um desses pontos. E também conhecer pessoas é muito importante em qualquer ramo. Eu queria saber dicas suas para um bom network no ramo. Essa pergunta é muito, muito boa, muito importante mesmo, porque é claro que você, acima de tudo, tem que ter competência, tem que ter qualidade, tem que desempenhar a tua função muito bem, mas quando você conhece algumas pessoas, as pessoas lembram de você em determinadas situações. E eu vou dizer para vocês, é muito importante ter esse networking no jornalismo. Então, por exemplo, assim, alguns lugares por onde eu passei, ninguém me contratou porque me conhecia, apenas. Mas também o fato de me conhecer se uniu ao fato de entender que eu era capaz de ocupar aquele cargo, aquela vaga. Então, é importante, eu acho que vocês têm que ter uma consciência de uma diferença entre, por exemplo, forçar uma aproximação, puxar o saco de alguém que tá na mídia, que está na imprensa, ou realmente ter esse networking, ter essa relação de trabalho, de proximidade. Para mim, o que funcionou muito, pode funcionar para vocês, é participar de cursos, participar de eventos. Então, muitas vezes, eventos relacionados ao jornalismo, assim, vocês estarem aí na plateia, mas quando acabar o evento, chamar o palestrante, conversar. Eu acho que isso é muito bom. E eu vou dizer que a área de comunicação, essa área, a máxima de quem não é visto, não é lembrado, ela funciona muito, né? Porque você pode ser muito bom no que você faz, mas se você está lá num espaço restrito, só no teu ambiente, não conhece pessoas que podem de alguma forma te ajudar, isso não vai adiantar nada você ser ótimo no que você está desempenhando. Muito obrigada. Ótima resposta. Agora eu passo o microfone para a Duda. Bom dia, Juliana, tudo bem? Então, você já publicou alguma matéria que não agradou alguma torcida e recebeu ataques devido a isso? E se sim, como lidar? Oi, Duda, bom dia. Então, sim, já publiquei matérias que desagradaram. É o nosso papel. A gente brinca que isso é bom, porque a partir do momento que eu publico uma matéria, por exemplo, do Atlético, e a torcida fala que eu sou mais, digamos assim, que eu torço, ou que eu tenho uma tendência ao Coritiba, ou se eu publico uma matéria do Coritiba e falam que eu torço para outro time, pra gente é bom. A gente brinca que fala assim, olha, a gente está, entre aspas, desacreditando ou não é enganando é uma palavra muito forte, né? Mas a gente está levando uma torcida ou outra a acreditar que estamos mais favoráveis a outros times. Então isso é bom porque a gente não está agradando ninguém. Se a gente agradasse, fosse unanimidade, poderia parecer que a gente realmente está favorável àquele time. Uma matéria que eu posso dizer assim, que não é nem que desagradou um time, mas que foi marcante pelo fato dela ser contestada, foi uma matéria que eu publiquei na Tribuna em 2018. O Atlético tinha acabado de fechar um patrocínio com uma empresa de criptomoedas, que é algo ainda muito novo. Se é novo hoje, 2022, 2018 era mais ainda. E aí a gente foi entender um pouquinho melhor o que era criptomoeda, né? E essa empresa, ainda mais se tratando de Atlético, que é um time muito grande, muito renomado.
E aí eu fui fazendo uma investigação e descobri que essa empresa estava no nome de uma determinada pessoa, e essa pessoa tinha processos contra ela lá na França, que ele era da França, mas a empresa estava registrada em Hong Kong, então assim, tinha muita coisa errada. E aí eu fiquei com um certo receio de publicar essa matéria, porque eu vi que eu estava mexendo com coisas que poderiam ser perigosas. E aí eu cheguei para o meu editor, para o meu chefe, e falei, olha, será que eu assino essa matéria? Porque eu tinha medo de represálias de certa forma. Eu descobri basicamente uma corrupção, né? E não relacionada ao Atlético, deixando bem claro, era a empresa. E como a empresa fechou acordo com o Atlético, isso a gente não entrou no mérito. Entrou no mérito que a empresa tinham coisas erradas com a empresa. E aí ele falou, não, esse é o momento de você colocar o teu nome, porque você fez uma investigação por conta própria, que chegou até fora do país essa investigação, então você tem que colocar teu nome. E aí eu coloquei, e aí desagradou, na verdade, o dono da matéria, que veio falar comigo, e foi uma coisa muito curiosa, porque ele me convidou para participar de um evento da Fundação Neymar, com tudo pago, que ele ia pagar minha passagem e tal. Gente, é lógico que tinha alguma coisa errada, o cara não ia chegar e me convidar, nossa, com toda a pompa e circunstância para participar de um evento, né? É lógico que eu recusei, então isso desagradou dessa forma. Acho que essa foi a pior, assim, que eu senti, que realmente eu poderia correr um risco, né? Mas desagradar a torcida, como foi a sua pergunta, é algo muito normal, porque o torcedor, quando a gente mexe com futebol, a gente mexe com uma paixão que é um pouquinho, muitas vezes, irracional, que não tem uma lógica, né? Então, eu falo irracional porque você pensa, toda paixão é irracional, mas depende, né? Quando você está com um relacionamento com uma pessoa, você tem uma troca ali, né? E num time de futebol também você tem uma troca de certa forma, mas não direta, não é algo que alguém que vai estar com você é alguém, né? Então, é uma entidade, digamos assim, né? O time, dependendo da forma como a pessoa pense no time. Então, desagradar o torcedor é normal, porque você mexe com algo que é muito particular, que tem muitos níveis dessa paixão do futebol, e é muito importante a gente saber isso e relevar de certa forma. Mas já recebi, assim, comentários nas matérias, comentários falando que eu torcia para determinado time, para outro. Só que também, ao mesmo tempo, existe o contrário, existe eu ir cobrir determinado time e eles falarem, que legal, gostei da tua matéria, muito bacana. Então tem os dois lados, é saber como levar tudo isso, não levar para o pessoal. Obrigada. Legal. Agora eu passo o microfone para a Júlia, que tem a sua pergunta também. Bom dia, primeiramente seja muito bem-vinda. Quais são as 3 dicas principais, na sua opinião, que você daria para ser um bom jornalista? Oi, Júlia, bom dia. 3 dicas principais para ser um bom jornalista. Eu acho que você tem que estar por dentro de tudo que acontece, se atualizar diariamente, porque a gente trabalha com informações até instantâneas, digamos assim. Então, enquanto eu estou aqui, já pode ter acontecido alguma coisa muito importante no Atlético, no Coritiba, no Paraná. Então, assim, a gente tem que estar por dentro, tem que estar muito informado, tem que entender que o jornalista é aquele que está em função das notícias, dos fatos, 24 horas por dia, gente. Já aconteceu de 2 da manhã acontecer algum fato e a gente precisar subir matéria, né? Então, caiu um treinador 2 horas da manhã, que treinador que cai 2 horas da manhã, mas já aconteceu. Então, a primeira dica é essa, de estar 100% antenado e ligado no que está acontecendo. A segunda, eu acho muito importante você ter essa rede de contatos, como foi uma pergunta anterior, networking. Tudo bem, a Kátia? Tudo bem. Professora Kátia joga muita bola, hein, gente? Já nos enfrentamos muito no campeonato dos jornalistas. Queremos ver isso. Alguns títulos para cá, alguns títulos para cá. Mas continuando, gente. Então, a gente tem que ter uma boa rede de relacionamentos e contatos, não só para nos indicar para alguns momentos, como foi perguntado, em questão de networking, mas também porque quanto mais contatos você tem, mais fontes de informação você tem. Então, se você é uma pessoa
que conhece pessoas, tem bons relacionamentos, isso faz com que você consiga algumas informações privilegiadas, né? Eu digo isso não de forma obscura, né? Porque tem gente que às vezes, sei lá como, consegue informações totalmente secretas, mas ter uma confiança para que a sua fonte confie em você e saiba que pode te dar essa informação. Então já aconteceu, por exemplo, de empresário, de futebol, né? De algum jogador, ou até dirigente, já aconteceu também, me contar tal informação. Ju, aconteceu isso no clube, mas olha, pelo amor de Deus, eu confio em você, só estou contando isso porque eu confio em você. Então a pessoa não contaria, é uma informação super secreta do clube, mas ele confia que o que eu vou fazer com essa informação? Provavelmente eu posso publicar, a não ser que eu veja que acontece algum risco assim para alguém. Mas a forma que eu vou publicar é uma forma que eu não vou prejudicar minha fonte. Então, ter esse relacionamento, assim, para você ter essa confiança com a sua fonte é muito, muito importante também. Então, eu digo que essa questão do relacionamento é uma dica muito boa. Eu falei duas, né? Mais uma. Vamos falar mais uma. Acredito que a principal, assim, uma muito importante é a apuração. Então, essa terceira dica, assim, no jornalismo, pode ser óbvio, pode ser básico, vocês podem estar no primeiro ano e achar, nossa, é tão óbvio apurar notícia. É óbvio, mas na correria do dia a dia, muitas vezes a gente se prende a ter uma informação e publicar. Isso é um risco tremendo. Então, valeu, Kátia. Ela tá gostando do que eu tô falando. Inclusive, até, isso é uma da matéria dela, que ela sempre fala da apuração até. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu muito, mas muito recentemente. Faz 2 semanas, mais ou menos, o Atlético jogou lá em Caxias do Sul contra o Juventude. E aí, o que aconteceu? Teve uma briga antes do jogo entre as torcidas. A gente recebeu vídeos e a gente, na hora, publicou no site sobre a briga, né? Mas aí eu comecei a apurar, porque a briga a gente tinha ali o vídeo, tinha um relato do nosso repórter, né, aqui da TV, que tinha ido lá para fazer o jogo. A partir disso a gente pode publicar, mas a gente daí tem que estender a matéria, explicar mais os motivos e tal. Para isso eu tenho que apurar com as fontes. Então ligar para a polícia lá do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul e tal. Por quê? Porque veio uma informação que pessoas tinham sido agredidas. E aí, de forma muito violenta, inclusive, a primeira informação que a gente teve foi que um torcedor morreu, um torcedor do Juventude. E o que aconteceu? Quando veio essa informação, a gente falou, não, peraí, vamos apurar. Será que morreu mesmo? E fiquei, ligava para um, ligava para outro. Esse momento é tenso, mas, gente, olha, vocês que são de outra geração, o telefone, quando você disca, ele ainda funciona, tá? Você tem que colocar a mão no telefone e ligar. Então, liguei para um no Rio Grande do Sul, liguei para outro, liguei para o pessoal da RBS. É muito importante você ter esse relacionamento estreito, né? Porque aqui, então, a RPC é uma afiliada da Rede Globo, a RBS é uma afiliada da Rede Globo lá no Rio Grande do Sul. E liga para um, liga para outro. Eu fiquei, assim, mais de meia hora ligando. E daí o pessoal falando, não, mas ele morreu, e aquela pressão. E aí que é o momento que o jornalista pode errar feio, errar rude. Falar assim, não, mas eu tenho informação, o fulano falou que o torcedor morreu. E simplesmente o GE.globo do Rio Grande do Sul publicou que o torcedor morreu. E aqui nós, no Paraná, a gente estava muito na dúvida, é só uma observação, o torcedor era do Atlético, tá? Eu falei que era do Juventude. O torcedor que teoricamente tinha morrido era do Atlético. Então, por isso, mais, como é um torcedor daqui, dos times que a gente cobre, por isso que era também a nossa responsabilidade, se fosse para dar a morte, a gente dá muito mais que lá, claro, que lá estava acontecendo, mas era um torcedor nosso. E aí eles deram, que morreu, e 2 ou 3 jornalistas daqui também deram pelo Twitter que ele tinha falecido. E a gente ficou nessa situação, e agora? Até que eu consegui, alguém falou assim, olha, levaram para a UPA.
eu fui lá na internet, achei o telefone da UPA de Caxias do Sul, liguei e falei com uma mulher lá responsável. Ela falou, olha, chegou aqui o torcedor, ele tá muito ferido, ele teve traumatismo craniano, assim, sabe? Mas ele não morreu, ele tá em atendimento. Falei, qual que é o nome da senhora? Ok. Gente, em resumo, ele não tinha morrido. E o Globo Esporte, o GE. Globo, que é o site do Rio Grande do Sul, deu que ele tinha morrido. E 2 jornalistas aqui de Curitiba tinham dado no Twitter que ele tinha morrido. Então, por isso que eu falo, a apuração é a terceira dica que eu daria, que ela é muito importante, como eu falei. Na pressa, na ânsia, pode parecer muito óbvio, o jornalista tem que apurar, mas naquela pressa, meu Deus, a gente tem que dar, tá acontecendo isso agora. Porque no jornalismo hoje, como ele é muito rápido, muito dinâmico, fica parecendo que a gente tem a obrigação de dar aquela notícia muito rápido. Porque, o tal site já deu, a gente perde audiência, porque a gente vive de audiência, gente, a gente vive de cliques. Então, foi uma situação muito recente, que exigiu muito cuidado e que a gente, no fim das contas, respirou aliviado. Nós estávamos certos. Nós não aquela ânsia de dar, a gente soube controlar, entender que nem que a gente desse depois que todo mundo, a gente só ia dar a informação quando a gente tivesse a certeza. E, enfim, ele não morreu, esse torcedor no dia seguinte, inclusive, postou foto tomando cerveja com outro. E essa é a história. Então, Muito obrigada. Imagina. Gabi. Gente, eu falo demais, qualquer coisa, se tiver que falar de mim. Não. Muito boas histórias. Olá, Juliana, bom dia. Bom dia. O que eu gostaria de saber é se tem alguma área ou função do jornalismo que você ainda não teve a oportunidade de trabalhar, mas que você tem aquela vontadezinha, aquele desejo de trabalhar nela. Obrigada pela sua pergunta. Como que é seu nome? Gabriela. Gabriela, obrigada pela sua pergunta, Gabriela. Olha, tem uma outra história, já que vocês gostam de história, que ela é bem interessante. Eu estava no esporte da Gazeta do Povo, no comecinho da pandemia, quando estourou a pandemia. E não sei se vocês lembram o que aconteceu com o esporte durante a pandemia, ele foi totalmente paralisado, não tinha calendário do futebol. E aí o que aconteceu? O coordenador, na verdade, de esportes lá da Gazeta falou o seguinte, olha, não tem calendário do futebol, então a gente vai atribuir a você, Juliana, a tarefa de ir para outra editoria da Gazeta do Povo. Então, editoria chamada Editoria Paraná. Kátia tava lá, né? E aí foi meio que uma bomba pra mim, porque eu falei, gente, como que eu vou ficar longe do esporte agora? O que eu vou fazer? Confesso que eu fiquei um pouquinho assim, um dia ali, frustrada. Eu falei, gente, eu não quero sair do esporte, eu gosto muito do esporte agora. E aí fui. E aí eu tive a oportunidade de fazer matérias que, né, a princípio eu não me imaginei, né? Inclusive algumas matérias mais pro lado um pouquinho da política, matérias, enfim, né, Paraná em geral, e também muita matéria de pandemia, muita matéria de Covid, como que estava a Covid no estado. Então tinha um boletim ainda diário que todos os dias a Secretaria de Saúde divulgava o número de casos de Covid, né, e de mortes, e aí eu tinha lá a incumbência de todo dia olhar o boletim e atualizar uma notinha lá na Gazeta. E no começo foi até um pouco tenso, porque a gente não entendia muitas coisas, né, da pandemia, do que estava acontecendo. E aí todo dia, aumentou o número de casos. E aí, enfim, foi um desafio. E aí eu descobri que eu também era capaz de fazer outras coisas. Inclusive, comecei a escrever na editoria de negócios, gente, negócios. E aí eu fui, né, me convidaram um dia, eu escrevi, aí o editor falou, Ju, é o seguinte, olha, o dono da coluna de negócios, ele vai entrar de férias, você não quer assumir? Negócios, gente. E eu fiquei escrevendo para o impresso, para que ele hoje tenha, na verdade, a revista, né, que é a Pinó, mas antes era uma edição impressa, né, semanal da Gazeta, e eu escrevi editoria de negócios. Então, tem uma máxima no jornalismo, e eu peço desculpas para os colegas que não são do esporte, mas que fala assim, que um jornalista esportivo é capaz de fazer
qualquer outra coisa, de escrever em qualquer outra editoria, mas dependendo dos colegas de outras editorias, eles não são capazes de fazer esporte, que é muito específico. Então, eu tive essa oportunidade e esse reforço de entender que realmente quem faz esporte se encaixa em qualquer área, se vira e faz. Então, eu posso dizer que não tem nenhuma área dentro do jornalismo que eu não atuei, porque também atuei na área de comunicação empresarial, né? Então, já trabalhei em assessoria de imprensa, já trabalhei com estratégias de comunicação dentro de empresas, trabalhei com mídias sociais. Então, eu sinto que não tem nenhuma área que assim, eu ainda queira explorar. Eu sou muito feliz no esporte, eu demorei para chegar onde eu cheguei, digamos assim, né? Porque a área é muito restrita. Se o jornalismo em Curitiba já é uma área difícil, o esporte é mais ainda. A gente conta nos dedos quais os veículos de esporte, quais os jornalistas que atuam dentro desses veículos. Então, hoje me sinto muito feliz e estou onde eu queria estar e não me vejo em outro momento. O que eu pude experimentar, eu experimentei e fui feliz também. Então, aproveitando esse gancho, de acordo com as suas experiências, que você já passou em várias áreas, então tem alguma área que hoje em dia você olha para trás e fala, jamais voltaria a abordar esse assunto ou essa área mesmo, essa editoria? Bom, é bem complicado falar isso, porque a gente que está no mercado, muitas vezes a gente tem expectativas, mas muitas vezes, pela nossa realidade, a gente tem que ter essa maleabilidade de trabalhar com uma coisa, trabalhar com outra. Uma coisa que não me agrada tanto é a área política. Isso é uma área que particularmente eu não gosto. E o mais irônico de tudo é que, além de ter me formado em letras, em jornalismo, eu fiz 1 ano e meio de ciências sociais. E dentro das ciências sociais a gente aprende ciência política. E eu tinha certeza que eu ia trabalhar na área política, né? Porque estudei ciências políticas, não concluí o curso, né? Porque eu já tinha o objetivo de fazer o jornalismo, e eu fazia as 2 faculdades ao mesmo tempo, letras e jornalismo, então deixei de lado. Mas é irônico por isso, mas eu não me vejo fazendo política. Claro, se um dia, por algum motivo, eu sentir que é o momento, e porque eu acho que nada é absoluto na vida. Eu aprendi isso porque hoje tenho 37 anos e posso falar. Então, daqui a um tempo, se acontecer, e se eu precisar e se eu me sentir à vontade, pode ser que eu trabalhe. Mas hoje é uma área que de forma alguma me agrada, né? Então, não tenho essa vontade de atuar na área política. Mas admiro quem faça, porque não é qualquer um, gente. É muito difícil. É isso, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agora, a Camila. Bom dia. Bom dia, Camila. Então, eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com o jornalismo esportivo. Bom, na verdade, uma coisa muito importante de se falar é que todo jornalista esportivo ele tem alguma experiência no futebol, é algo que faz com que desperte nele essa vontade. Então, para mim, minha primeira experiência no jornalismo esportivo foi, digamos assim, fora do jornalismo esportivo, eu criança indo aos estádios com o meu pai e vendo ali da arquibancada os jornalistas trabalharem, né, dentro de campo. Então eu via principalmente rádio, pessoal com foninho, com microfone, entrevistando, e aí era uma coisa assim muito presente na minha vida. Meu pai tinha uma loja e daí todo dia ele comprava Tribuna. E Tribuna é um jornal que, tudo bem que há muito tempo atrás foi sinônimo de sangue, de coisas mais trágicas, mas também ele sempre foi referência no futebol, desde sempre, desde sua fundação, que foi em 1967. Então, para mim, assim, na minha infância, ir aos jogos, né, final de semana com meu pai, e daí, nos dias de semana, ver ali a capa da Tribuna falando como foi o jogo, quais vão ser os próximos jogos, como estão os times. Então, para mim, isso foi a primeira experiência fora, né? Sempre com esse desejo de atuar na área esportiva. E, de fato, a primeira experiência que foi com a imprensa esportiva foi quando eu ingressei no curso de jornalismo. E aí, eu não sei se hoje em dia é assim, mas antes, a cada bimestre, a gente tinha uma semana lá que era prática, e aí eles convidavam várias pessoas para dar palestra e você se inscrevia. Então, ao mesmo tempo, estavam acontecendo vários eventos, e aí cada um
né, cada aluno ia para aquela área que tinha interesse. E aí, já no primeiro ano, no fim do primeiro bimestre, teve essa mini oficina ali de jornalismo esportivo com um radialista, né, com um jornalista de rádio e tal. E eu fui, nossa, meu Deus do céu, eu tô conhecendo alguém do rádio. E aí ele ensinou a gente, daí levou a gente pro laboratório mesmo lá da universidade de rádio, colocou um jogo da seleção brasileira ali na TV e depois do curso falou, agora vocês vão narrar, um vai narrar, outro vai comentar. E eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito legal. E aí, depois ele me convidou para fazer um estágio. Então, eu estava no primeiro ano, eu já fiz estágio na área esportiva, em rádio, por conta disso, por conta desse primeiro contato profissional, né? Porque antes não era profissional. E aí também, quando a gente fez que eu tinha comentado, né? Essa transmissão esportiva, eu comentei no ar disso, né? Já é muita coisa. A gente não foi só no estádio, na cabine de futebol, mas a gente acompanhou os treinos, porque foi a semana inteira de preparação para fazer essa transmissão. Daí, a primeira vez que eu acompanhei um treino de futebol e fui numa coletiva e a gente tinha a oportunidade de perguntar para os jogadores e tal, então daí esses foram meus primeiros contatos que eu tive certeza. Falei, gente, é isso que eu quero mesmo. Entendi. Obrigada. Obrigada. Agora eu passo para a Duda novamente. Então, como você falou, todo jornalista esportivo, ele tem um primeiro contato com o futebol, ou o esporte que for, antes de escolher a profissão. Mas a questão é, como ser objetivo? Como ser objetivo e ser isento, né? Ao mesmo tempo também. Eu acho que é natural, é automático pra gente. Porque a gente tem uma paixão por um time. Eu acho que o jornalista esportivo que fala que não torce para um time, gente, desconfie. Porque é impossível. Porque você começa a sonhar com o jornalismo esportivo porque você é um apaixonado, vai para a arquibancada, vive o futebol, sente o futebol. Então, todo jornalista esportivo tem um time. Acima de você ter um time também, você gosta muito do esporte, do futebol. Então, você aprende também a respeitar os outros times. Eu tenho meu time, lógico, é óbvio, mas eu aprendi muito a gostar e respeitar dos rivais, digamos assim, porque você convive, você vê os bastidores, então você vai lá, acompanha, entrevista um jogador, entende um pouco mais a dinâmica, conhece um, conhece outro. E outra coisa, a gente entende que quanto maior o sucesso dos nossos clubes aqui no Paraná, melhor o nosso trabalho. Por conta do Atlético, por exemplo, eu já fui para fora do Brasil cobrir jogo, né? Então, já fiz jogos internacionais. Por quê? Porque o Atlético foi para uma final de uma competição internacional, foi para a Libertadores. E assim como eu quero que o Coritiba também vá muito bem, não seja rebaixado, quem sabe se classifique para a Libertadores, para ano que vem, quem sabe ter a oportunidade de cobrir a Libertadores, que o Paraná melhore, né, saia da Série D, suba para a Série A, quem sabe. Eu brinquei na redação, né, que eu faço transmissões para o Sport TV, né, para o Premier. E aí, transmissão só no Premier da Série B. Eu falei, gente, falta fazer um jogo do Paraná Clube. O Paraná Clube tem que subir para a Série B, né? Porque eu já fiz do Coritiba, enfim. Então, daí fica essa expectativa. E como ter essa isenção, eu acho que é meio que natural. A gente, acima de tudo, é jornalista e tem que ter esse respeito. A gente deixa essa parcialidade para quem de certa forma, torcedor, né? Porque existem mídias especializadas dos clubes, dos times, né? Existem sites de torcidas de todos os times. Então, a gente deixa essa parte para quem é declaradamente torcedor. A gente tem que ter esse papel, é muito importante a gente ter esse papel. E eu acho que é uma forma que pode até mexer com o coração a gente falar do nosso time, mas eu acho que a cabeça, a racionalidade, como profissionalismo, ela fala mais alto. Obrigada. Nada. Agora eu passo para o Enzo. Oi, Juliana, bom dia. Oi, Enzo. Então, a gente sabe que a misoginia está muito presente na nossa sociedade e principalmente na comunidade esportiva. Com base nisso, você já sofreu alguma
agressão física ou verbal? Como você lida com essa masculinidade tóxica? Sim, isso está presente no meio do jornalismo esportivo, porque é um ambiente que sempre foi muito masculino e que a impressão é que sempre deu é que os homens, de certa forma, achavam que as mulheres não tinham direito de estar nesse espaço. Prova disso é que muitas vezes a gente, quando vê uma mulher que gosta de futebol, ela é questionada pelos homens. Ah, você gosta mesmo? Mas me fala a escalação do teu time de 1992. Quero ver se você entende mesmo de futebol. Sendo que o homem, se fala que gosta de futebol, cara, massa, beleza, é isso. Então a mulher, ela parece, a impressão que dá é que ela precisa provar a todo momento que realmente ela é digna de estar naquele espaço. Eu já sofri com situações que acredito que estejam ligadas ao fato de eu ser uma mulher no meio esportivo. Eu acho que hoje em dia não é algo recorrente, ainda bem. Eu tenho colegas assim que são mais velhas e que viveram isso de forma muito pesada. Elas me contam que era algo do tipo, se elas estavam lá, elas eram questionadas se elas tiveram algum relacionamento, para não falar palavras mais fortes e baixas aqui, com alguém. Assim, se elas estão lá é porque elas tiveram um caso com alguém, né? Eu nunca vivi isso de forma alguma, mas eu senti que muitas vezes eu precisei provar que eu merecia estar ali. Por exemplo, teve uma vez que eu participava de um programa esportivo, só que eu na verdade, antes de entrar na tribuna, eu escrevia para um site de um time, né? Só que isso me fez chegar onde eu estou, ok, porque eu precisava ter uma experiência no esporte. E aí eu participei de um programa numa TV menor, e aí eu comentava sobre esse meu time. Então eu fazia os comentários, o jogo de hoje foi assim, foi assado, o time tem que se preparar porque tem tais desafios. E aí tinha um torcedor de cada time. Eu era a única mulher. Então ele falava, o fulano vai falar do Atlético. E o Atlético hoje, fulano? O ciclano, e o coxa hoje? Juliana está aqui para embelezar nosso programa, que linda, seja muito bem-vinda. Então, coisas assim que eu vivi, eu falei, não estou aqui para embelezar programa nenhum, estou aqui para falar do tal time, né? E eu acabei de perceber que eu falei do time, mas tudo bem. Indiretamente eu falei do time, mas tudo bem, ninguém viu, ninguém percebeu. E quando eu entrei no meio da imprensa esportiva, o que acontecia muito era, por exemplo, assim, quando está numa coletiva de imprensa, o fulano pega o microfone e faz a pergunta e passa para o ciclano, que daí passa para o outro, que daí me deixa lá por último, né? Sendo que eu estava ali na primeira fila também querendo perguntar. Então são formas um pouco mais implícitas hoje, mas que eu de verdade acredito que são coisas muito menores do que essas minhas colegas passaram. Lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, eu não sei se é característico da cidade, eu não sei se é porque a arquibancada é muito, mas muito próxima ali do campo, ali é um pouco difícil também de trabalhar. Ali a gente, todos os dias, assim, quando vou fazer, né, todas as vezes, a gente tem episódios também de machismo, na verdade, até de homofobia. Eu já vi casos de racismo lá, então não se restringe só a uma questão de misoginia lá nesse caso. Eu já ouvi palavras assim do tipo, algumas que eu não vou repetir aqui porque eu não tenho coragem, mas outras assim, sai daí, vai lavar louça, vai pra casa, não sei o quê. Mas isso foi muito específico lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, como eu falei, eu já presenciei xingamentos racistas lá. Eu não sei se é algo muito característico da cidade, não sei explicar, mas lá é uma coisa um pouco mais complicada. Aqui nos outros estádios, a gente não ouve tanto isso. Então, já passei por isso, mas como eu falei hoje, o que eu faço nesse caso? Eu nem escuto, porque eu estou com o fone da transmissão, tem o narrador falando, tem o comentarista falando, tem o coordenador da transmissão, que é uma voz que fica gritando com você, isso aqui. Então, assim, eu confesso que na primeira vez eu escutei e falei, será que eles estão falando comigo? Daí tirei o fone, coloquei o fone e continuei a trabalhar e vida que segue. Certo, muito obrigada. É muito Imagina, eu que importante agradeço. compartilhar essa questão. Triste essa realidade, né? Passo para Camila agora. Outra Camila. Bom dia. Bom dia, Camila.
Eu gostaria de saber qual conselho você daria para outras mulheres que têm interesse em entrar no jornalismo esportivo. Eu tenho o conselho que se você quer mesmo isso, se você gosta disso, vai, se jogue e vai, mas saiba que não vai ser algo fácil. Primeiro, claro, por você ser mulher, e segundo, porque é uma área difícil mesmo. Como eu falei antes, é uma área muito restrita, tem poucas vagas aqui em Curitiba, no jornalismo esportivo. Então, não desista, se você quer, vá. Isso, você ser mulher não vai te impedir de chegar onde você quer, mas se prepare muito bem, né? Então, não chegue assim também totalmente despreparada. Eu conheço casos, conheço exemplos que a pessoa queria muito, uma menina queria muito, teve a oportunidade, mas não soube aproveitar porque não estava bem preparada. Então, não adianta você só querer, eu quero muito estar no jornalismo esportivo, mas você realmente conhece a área, você estuda, você está por dentro do que está acontecendo. Então, da pessoa estar despreparada, independente do gênero, ela não vai conseguir se inserir nesse meio. Obrigada. Nada. Passo para o Shermonte agora. Matheus Shermonte. Tá bom. Bom dia. Olá. Eu queria saber, igual você falou pro Enzo sobre a dificuldade de trabalhar nos estádios, mas eu queria saber como que você lida nessa questão dos estádios, em estádios de times menores ou estádios que não têm um local bom para trabalhar, uma estrutura boa para trabalhar. Como que você lida para driblar esses problemas? Gente, você perguntou, Sherman, né? Dos estádios menores para trabalhar, dificuldade. Deixa eu te contar uma coisa. Em 2018, na semifinal da Sul-Americana, em que o Atlético enfrentou o Fluminense, eu fui fazer o jogo no Maracanã. E para mim foi um momento histórico. Quem ama futebol sabe o quanto o Maracanã é o templo sagrado do futebol. Falei, gente, eu vou cobrir um jogo no Maracanã. Isso foi no finalzinho de 2018, foi novembro de 2018. Pois bem, foi novembro? Agora não estou na dúvida, foi novembro de 2018. E aí, cheguei lá e teve Copa no Brasil, vocês sabem, em 2014, então, né, todos os estádios, alguns foram reformados, como o Maracanã, outros foram construídos. A parte da imprensa estava sucateada, horrível, 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 não tinha nem como trabalhar, não tinha um cabo de internet e eu precisava, porque eu estava trabalhando na tribuna, né, então era a parte impressa e escrita, né, que eu tinha que escrever na hora o que estava acontecendo, eu tinha que mandar vídeo, eu acompanhei a torcida, isso, eu tinha que, né, enfim, não tinha nenhuma estrutura, era horrível trabalhar lá e foi uma decepção, porque eu falei, gente, o Maracanã, mas ele estava totalmente sucateado, que reflete, enfim, as políticas do Brasil, né, infelizmente. E aí, então, assim, estádios pequenos também, já trabalhei em várias estruturas, a gente vai se adaptando. Hoje o que a gente faz muito é, quando a gente tem tempo real, a pessoa tem que estar na redação, tá com a TV trabalhando, né, mas com a estrutura lá da redação, no caso do jornal, ou na TV. E quem está no estádio tem que trabalhar muito pelo celular, que é uma característica que hoje vocês já chegam na universidade já muito adaptados a trabalhar no celular. No meu tempo, a gente nem pensava em trabalhar no celular, né? Quando a gente fazia faculdade. Como assim trabalhar no celular? Ou a gente trabalhava no computador para daí passar e tal. Gente, isso é muito comum. Tem jornalista que vai só com o celular, com a sua própria internet e resolve, porque essa questão de estrutura... eu posso dizer o seguinte, na verdade, estádios com boas estruturas que são exceções. A regra é estádio com uma estrutura muito ruim para a imprensa trabalhar. E além dessa estrutura ser ruim, por exemplo, lá no Maracanã é muito longe, é muito em cima, então a tua visibilidade é péssima. Então quem está, por exemplo, na redação com a TV, com lá o replay, o negócio, e aí, né, ali na TV também dependendo do jogo, se o Sport TV está transmitindo, se a Globo está transmitindo, a gente tem um sinal que a gente recebe todo o jogo também no nosso sistema. Então, além lá do replay e tal, então te digo que como eu falei anteriormente, na verdade é uma exceção. Né? São poucos estádios que a gente tem uma estrutura boa para a imprensa trabalhar. O resto a gente tem que ir se virando. Daí você falou de como driblar, mas você citou o exemplo do Maracanã. Você acredita que esse foi seu maior, digamos assim, perrengue em relação a isso? Ou tiveram outros ou outro maior que este? Em relação a desempenhar o trabalho,
Sim, tiveram alguns perrengues, porque também tem uma situação que pra gente é muito importante a gente trabalhar com internet, gente. A gente tem que tá ali fazendo se a gente não tá na redação escrevendo o tempo real, a gente tá no estádio fazendo o tempo real, filmando. Então, muita gente filma o que tá acontecendo, manda lá para eles subirem, ou a gente sobe no Twitter do GE. Globo, a gente vai fazendo. E eu acho que hoje o que impacta muito é a internet no Brasil, que não é tão eficiente. Se tem um jogo com mais de 20 mil pessoas já, esquece, porque a internet não vai e tal. Em questão de trabalho, que eu lembro, assim, a situação de perrengue foi na final da Copa do Brasil, em 2019, do Atlético, que eu fui lá no Beira-Rio, né, no Rio Grande do Sul, fazer o jogo, né, da grande final do Atlético com o Inter. E aí era muita gente, né? Eu acho que era tipo mais de 50 mil pessoas, quase 60 mil pessoas lá. E como eu fui como correspondente, é lógico que a minha notícia, ela era muito mais relevante, porque eu estava lá vivendo, né, sentindo o que estava acontecendo, do que a pessoa que estava aqui na redação, que tinha uma pessoa de backup, lógico, aqui, que ela vai escrever um texto, entre aspas, né, mais frio, né, não é frio porque falou do jogo, mas tipo, a impressão dele lá, né. Mas eu não consegui enviar o texto. E o jogo estava acabando, e eu falando que o Atlético ganhou, a festa foi assim, foi assado, e não ia. E eles disponibilizaram até lá uma senha de Wi-Fi, não ia. Gente, foi nesse momento que minha mão fazia assim, ó. Porque o que acontece? No site a gente trabalha assim, quando o juiz apita o fim do jogo, a matéria tá no ar. Inclusive, isso é uma coisa que a gente, muito, assim, né, vocês ainda, acho que talvez tenham um processo de escrever, mas nós escrevemos, enquanto a bola tá rolando, você já tá escrevendo. Quando apitou, pá, dá um enter, já tá no ar. Né? Isso quando a gente, ao mesmo tempo, não tem que fazer outras coisas. Então, o jornalista ele tem que ser muito de esporte, pelo menos, eu não sei outras áreas, mas a gente tem que ser multifunção total, gente. Às vezes, você faz o tempo real e mais a matéria pós-jogo. Então, esse momento, assim, eu tremia, porque eu falei, meu Deus do céu, vai acabar o jogo, a matéria não vai pro ar, o que eu vou fazer? E eu tremia, eu só sei que, assim, gente, assim, tipo, 1 minuto antes de apitar, eu consegui enviar a matéria pro editor. Daí apitou, o editor conseguiu, porque o editor também, os caras são fera. Quando o cara chega no nível de editor, coordenador, vocês não acreditam que vou dar um exemplo aqui, me estendendo um pouquinho, que o meu ex-coordenador lá da TV, ele é um comentarista esportivo, né, muito conhecido e tal, e eu já vi, porque ele era meu chefe na tribuna. Aí teve um dia que eu tava num jogo lá no Couto Pereira, e aí eu precisei falar com ele tava na cabine porque ele tava fazendo uma transmissão pra Rede Globo, sendo comentarista. Tava ele comentando com o microfone ali, com o computador, assim, ó. Falei, o que você tá fazendo? Ele, tô fazendo as matérias do jogo. Ele estava comentando o jogo pra RPC, pra Rede Globo, e ao mesmo tempo ele estava escrevendo. Acabou o jogo, ele publicou 2 matérias diferentes, enquanto ele estava comentando. Então, isso é ser jornalista esportivo, assim, algo normal. Obrigado. Obrigada a você. Bianca. Uau. Oi, bom dia. Bom dia, Bianca. Então, continuando nessa área de arena e futebol e tudo mais, eu vi que você falou na sua participação no Vozes da Gralha que você cobria pré-jogo e as torcidas e tudo mais. E as últimas notícias que eu vi de torcida, normalmente era porradaria. Como é que você lida nessa situação, se começa a ter uma coisa assim muito pesada? Como é que funciona? Então, já passei por isso. Foi numa final, eu acho que foi no final da Sul-Americana mesmo, aqui na Arena da Baixada, em 2018, porque era muita aglomeração e tal. Nesse caso não foi briga entre torcidas, mas teve um desentendimento entre a própria torcida e eu tava no meio. Foi péssimo, porque aglomerou tanto de gente, e eu no meio ali, bem ingênua, falei, não, vou fazer uns vídeos, vou, né, registrando aqui e tal, entrando ao vivo, porque lá na tribuna a gente entrava muito ao vivo no Facebook pré-jogo. A gente sempre fazia live pré-jogo no Facebook. Isso é muito legal, isso também me ajudou muito a me preparar também para hoje estar na TV, por exemplo. E aí começou a aglomerar, e uma muvuca, e quando eu vi, eu estava no meio
da torcida, e eu não conseguia sair porque, assim, juntou, assim, muita gente, e você não conseguia sair porque um vinha pra cá, um vinha pra lá, comecei a me desesperar, eu perdi a minha credencial do jogo, eu tive que ir lá pedir outra, implorar, senão não ia voltar pro jogo. Isso foi complicado, mas, assim, a gente tem que ter noção do risco. E, nesse dia, eu meio que fui me deixando levar pela empolgação ali, e é muito importante você ter a noção do risco, porque quando eu estava até na universidade, eu participei de uma palestra de um jornalista que ele fazia investigações. E ele era até da Gazeta. E ele falou uma coisa muito importante. Como jornalista, a gente quer a melhor matéria, a gente quer o melhor furo, mas nenhuma matéria vale a sua vida. Então, tenham noção disso, assim, muito. Tentar cobrir, mas também não estar ali no meio, não se aproximar tanto da briga. Quando eu fazia esse pré-jogo pela tribuna, eu transitava muito entre as torcidas, né? Então, eu ia no setor visitante do Atlético, ver como é que tava e tal. Tudo, né, com essa consciência, mas a gente tem que ligar o alerta, porque não tem como a gente saber. A gente pode até se cuidar ao máximo, mas de repente estourar uma briga, mas sempre ter esse cuidado, gente, porque como disse esse jornalista, nenhuma matéria melhor que você ganhe um prêmio vale a sua vida. Então... Vocês têm também algum tipo de treinamento para, caso aconteça, porque vai que dá, sei lá, você começa a passar mal e, tipo, deve ser uma coisa muito louca ter tanta coisa acontecendo e não saber como lidar, né? Eu acho que, não sei se vocês têm um se acontecer tal coisa, o básico de como você deve agir. Não temos, isso é uma boa, hein? Vou sugerir pro pessoal da TV. Vou sugerir um gerenciamento de crise, né? No caso de algo dar errado. Mas, não, e isso de você falar, de prestar atenção em tudo que está acontecendo, isso é fora e também dentro de campo, sabe? Você tá ali fazendo reportagem para uma transmissão, muitas vezes quem está assistindo também, o narrador, o comentarista, que geralmente o narrador e o comentarista, eles fazem em tubo, mas, em alguns casos, eles estão no estádio, mas eles estão amparados por várias telas. E o repórter está ali, ó, o microfone está ali. Então, aconteceu algum lance lá do outro lado, daí, tipo, tá longe, mas você tem que ver. Ao mesmo tempo, você tem que olhar aqui, você tem que olhar lá. Então, assim, é a nossa vida meio, que é prestar atenção em várias coisas que estão acontecendo. Teve um jogo do Coritiba contra o Palmeiras, faz, acho que umas 3 semanas, por aí, um mês, que deu briga fora do estádio. Eu estava fazendo reportagem para esse jogo, para o Premier, e aconteceu essa briga, e eu estava ali dentro do estádio, e a minha internet também não estava funcionando, porque eu estava fazendo reportagem, mas ao mesmo tempo a gente fica no celular vendo o que está acontecendo. O que eu ia falar? Eu não tinha como apurar o que estava acontecendo lá fora, porque eu estava presa, entre aspas, ali dentro. Se eu não estivesse fazendo a reportagem, eu ia lá fora, eu ia perguntar para um, perguntar para outro, comecei a mandar mensagem para um para ver o que estava acontecendo. E aí, a única coisa que eu relatei, né, primeiro a outra repórter que estava fazendo Palmeiras, ela relatou, olha, tem uma confusão ali na arquibancada, assim, 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 assado, que foi o que ela viu. E aí depois, quando eu realmente tive a confirmação, falei, olha, o que aconteceu de fato foi que teve uma briga nos arredores do estádio entre as duas torcidas, por isso a polícia usou o gás de pimenta e tal, e aí esse gás de pimenta foi tão forte que entrou para dentro do estádio e por isso causou uma confusão, um tumulto, porque os torcedores meio que dispersaram, né, por causa do gás e chegou até no gramado. Os próprios jogadores, o jogo parou por 6 minutos porque os jogadores começaram a ter uma ardência no olho. E até então, o fato de ter uma ardência no olho e o jogo parou, ninguém sabia. Então, o narrador teve que ter jogo de cintura também para falar, olha, tá acontecendo alguma coisa, tal, mas ninguém sabia. E ficou nessa. Então, muito isso é verdade, que a gente tem que saber, né, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo e nem sempre é fácil. Mas essa sua dica aí de uma gestão de crise, vou sugerir. Muito obrigada. Rodrigo. Bom, você falou no começo, bom dia primeiramente, bom né? Dia. Você tinha comentado que talvez um dos principais momentos da sua carreira até então foi apresentar o Globo Esporte. E eu me lembro, talvez tenha sido a primeira vez, que quando você terminou, me chamou a atenção que você mandou beijo filho. Isso é uma coisa que não é comum. Uhum. Qual a importância do seu filho, que foi pelo jeito uma gravidez precoce, na sua vida e como ele influenciou a sua carreira? Enfim, como foi a rede de apoio para você continuar na carreira? Como que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Então, foi algo muito espontâneo, sabe? Várias pessoas me abordam e falam que lembram disso, né? E eu isso que eu apresentei uma vez. E, gente, dia 9 de
Agora, dia 9 de julho... Ninguém lembra do resto, lembra só do Beijo Filho. Pô. Eu vou apresentar de novo o Globo Esporte. Então, quem quiser acompanhar, dia 9 de julho agora, fora esse sábado, no outro, eu vou apresentar novamente. Então, foi algo, como eu falei, espontâneo, né? Porque muitas emoções vieram à tona o dia que falaram assim, você vai apresentar o Globo Esporte. Porque até então, eu demorei para conseguir entrar na área do esporte, não porque eu não quisesse, mas porque, como eu já falei algumas vezes, o mercado é muito restrito. Então, quando eu me vi, assim, poxa, eu tô aqui no Globo Esporte, trabalhando como produtora externa e tal, e daí, de repente, apresentar o Globo Esporte, um sonho de infância, né? Eu me senti muito mexida com isso. E aí, eu fiz esse agradecimento ao meu filho. Eu fui mãe, eu tava no terceiro ano da faculdade de jornalismo. Eu tava no último ano da faculdade de letras, porque eu fazia as duas ao mesmo tempo. Então, foi algo muito complicado que eu falei, gente, agora, né? E eu ia para a faculdade de jornalismo lá com a barrigão de grávida, sentindo, né, assim, eu já morava com o meu marido, né, então, assim, a gente tinha uma rede de apoio, ele sempre me apoiou muito, sempre me ajudou muito. Meu filho era, tipo, muito pequeno e eu fui fazendo o TCC e tinha dias que, às vezes, eu ouvia ele chorar, eu trancava a porta, eu falei, eu tenho que tirar 10 nesse TCC, porque o dia que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu falei, eu só saio dessa faculdade se eu tirar 10 no meu TCC, senão eu nem saio. E aí me dediquei um monte e tal, e foi um período muito difícil, que eu sinto que eu tive que abrir um pouquinho mão de ser essa mãe tão presente, né, claro, dando o máximo, mas abrindo mão de algumas coisas, porque eu tinha uma rede de apoio, deixando bem claro, né? Se eu não tivesse, talvez eu não tinha essa oportunidade da minha família me ajudar muito nisso. E aí, enfim, né? Lembrar que essa história de quando eu fazia faculdade de jornalismo, já meu filho, né? Já estava aí nessa história, mexeu comigo e por isso que eu fiz, né? Esse agradecimento, até no meu TCC eu tirei 10. Olha. Eu tirei 10. E eu também tenho um agradecimento, eu fiz um agradecimento a ele, a minha família, por conta disso. E, enfim, foi por conta disso mesmo, por eu passar por essa fase que talvez que eu não esperava, né, na faculdade. É lógico que não ia planejar uma gravidez durante uma faculdade, que tornaria tudo isso muito mais complicado, mas tudo bem, tudo deu certo no fim das contas e é isso. É legal, porque até eu imagino que deve ser difícil conciliar 2 faculdades, mais filho, arrumou tempo ainda, né? Para conseguir levar tudo isso. E hoje em dia ele é interessado na área, ele gosta, foi uma dedicatória para ele ao vivo, é isso? É uma excelente pergunta, porque tanto meu marido quanto eu, nós somos muito apaixonados por futebol lá em casa, assim. Nos raros domingos que eu tenho de folga, porque essa parte daí, eu não sei se já contaram pra você que o jornalista trabalha muito final de semana, não tem feriado, e no esporte ainda mais, é só vocês pensarem. Toda vez que tem um jogo acontecendo é porque tem jornalista trabalhando. Então é muito difícil eu ter folga aos finais de semana, domingo, sábado, feriado, nem sei o que é feriado. Mas enfim, então meu marido e eu, a gente, assim, passa o domingo inteiro, assim, um jogo aqui, outro ali, vários esportes, a gente, vamos assistir Fórmula 1, aí vamos assistir, quando tem, né, temporada, NFL, vamos assistir não sei o quê. E o meu filho, gente, ele não gosta muito de futebol. Ele gosta de outros esportes, mas futebol, porque desde quando ele é muito pequenininho, a gente levava no estádio, levava isso, a gente ia jogar bola e levava ele, não sei o quê. Então, ele gosta muito, ele pratica outros esportes, né? Ele é faixa roxa no karatê, faltam 2 para ele ter a preta, né? Ainda vai mais uns anos, mas ele gosta muito de futebol americano, gosta de basquete, mas eu acho que é muito da geração dele também, né? De gostar de futebol europeu, por exemplo, não gostar tanto de futebol aqui, raiz, mas, enfim, ele não pensa, não tem nada a ver com jornalismo, meu marido também não trabalha em nada a ver com jornalismo e provavelmente ele não vai seguir essa área, ele não tem nada a ver com a área ele se comunica muito bem, sabe, até teve uma época que ele tinha um canal, mas era sobre videogame, então ele fala muito bem, ele né, adora vídeo, essas coisas, mas não na área da comunicação. Mas ele se sentiu muito feliz com a homenagem, ele ficou muito, muito agradecido, assim, ele sabe da minha trajetória, o quanto ele também me ajudou em tudo isso. Perfeito, obrigado. Obrigada a você. Nós vamos agora para a última pergunta, para a Luísa. Oi, tudo bem? Eu queria saber quais são os planos, tipo, futuros projetos que você tem em mente, quais realizações você ainda pensa em realizar profissionalmente?
Tá certo. Obrigada, Luísa. Olha, eu tô muito feliz onde eu estou hoje, porque, de fato, já até comentei, mas não foi fácil chegar até aqui, né? Parece que me formei ontem, hoje cheguei no Globo Esporte, não foi assim. Foram muitas barreiras, foram muitas dificuldades, foram muitas histórias, muitos nãos na cara. E até curioso, porque alguns nãos que eu levei são de pessoas que hoje eu trabalho, assim, não necessariamente na TV, né? Digo assim, no meio, né? E então eu me sinto muito feliz, assim, meu projeto atual é cada vez mais me desenvolver naquilo que eu tenho como tarefas hoje no Globo Esporte, porque eu não sou da TV, eu já tive experiências em TV, sim, mas nunca fui da TV. Então, existem alguns casos, assim, pessoas que trabalham comigo, que elas estão há 7, 10 anos na TV, têm uma experiência, e eu sinto que eu ainda sou muito novata. Quando se trata de TV, é lógico que eu já tenho um desenvolvimento, que eu já conheço muita coisa, eu tô lá há 1 ano, né, um pouquinho mais de 1 ano, mas eu não gravava, por exemplo, eu não fazia matérias, VT, não gravava desde o começo, né, porque eu entrei mais trabalhando nos bastidores. Como produtor externo, como eu falei, eu faço várias coisas, mas demorou um pouquinho, né, para eu, tipo, realmente mostrar a minha cara e gravar. Então, eu tenho que crescer em muitos aspectos. Então, hoje, meu plano, basicamente, é me desenvolver a ponto de me tornar uma referência naquilo que eu faço dentro da televisão. Que esse é meu desafio, porque me sinto totalmente confortável em falar que deixei matérias muito marcantes para mim na tribuna, né, enquanto impresso. Por exemplo, assim, primeira capa na história do jornal. Como eu falei anteriormente, a Tribuna do Paraná existe desde 1967. Eu fiz várias primeiras capas que nunca tinham saído, assim, sabe? Do tipo, primeira capa do futebol feminino. Nunca tinha tido uma capa de futebol feminino. Eu fiz capas saindo um pouquinho, pensando no futebol, não só nas 4 linhas, pensando enquanto sociedade. Fiz uma matéria que também foi capa da Tribuna, que para mim é muito especial, sobre torcedores de futebol com síndrome de Down, né? Então, pensar fora da caixa, assim, sabe? Isso é muito importante em qualquer área do jornalismo, né? Então, o futebol, será que é só o que acontece dentro de campo? Não. Então, a gente tem essa abertura. Então, resumindo, foram várias, né? Mas algumas que eu sei que foram importantes, que eu deixei uma história, ali eu construí uma história e eu quero construir uma história na TV também. Então, isso para mim, o meu plano futuro é estar onde eu estou, mas construir uma história sólida, uma história que deixe também um legado. Obrigada a você. Então é isso, obrigada, Ju, foi uma honra ter você aqui, as suas histórias, o jeito que você é cativante ouvir você falando, é gostoso. Muito obrigada por ter vindo e que nós possamos nos ver mais vezes, talvez, no futuro, quem sabe, claro, não é mesmo? Gente, se vocês quiserem conhecer um dia a TV, eu acho que o Kirsch já deve ter falado também alguma coisa, sintam-se à vontade, eu posso, né, falar com o pessoal lá para vocês visitarem, fazerem uma visita técnica, conhecer os estúdios, conhecer como a gente trabalha, fiquem à vontade, se quiserem, né, tirar alguma dúvida, me adicionar, a gente vai conversando e que vocês possam construir um futuro muito bonito no jornalismo. Eu olho para vocês, eu relembro de quando eu estava no primeiro ano e era uma menina que sonhava, né? Porque eu sempre sonhei. Eu entrei na faculdade para ter os meus objetivos e era algo muito distante. Então, para vocês hoje, para um de vocês, pode ser muito distante falar assim, gente, mas eu trabalhar na RPC, ou não precisa ser RPC, porque muitas vezes a TV, ela tem esse pensamento de que é glamour, mas não é glamour. Mas às vezes o teu sonho nem é esse, o teu sonho é ser bem sucedido, digamos assim, em qualquer outra área do jornalismo, mas que pode parecer hoje distante. Quem sou eu? Não conheço ninguém. O que eu vou fazer, gente? Eu não conhecia ninguém. Não tinha nenhum contato na área, só tinha eu, minha vontade, muita vontade, meu sonho, e eu fui atrás. Então, você tem um sonho, corra, vá atrás, faça acontecer e não desista, porque eu passei por muitas coisas que eu tive muitos pensamentos de falar, gente, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai. E eu consegui chegar onde eu quero, né? Vocês podem chegar em qualquer lugar que vocês quiserem. Então, sonhem, lutem, trabalhem, conquistem, façam a diferença enquanto jornalistas. Que lindas palavras.